A gente está acompanhando então esse esquenta, o Zé Maria já está de volta aqui. A gente vai ouvir agora, nesse momento, o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo aqui no Congresso Nacional, que falou também. Vamos acompanhar. Respeitada. O senhor foi o primeiro dos presidentes das casas para defender a institucionalidade, mas, sobretudo, a conquista dos brasileiros à democracia. Há de se destacar o papel que o senhor cumpriu no 8 de janeiro. E estão sobre essa mesa, estão nesta mesa, dois personagens daquele dia que vivemos juntos, senador veneziano, Vossa Excelência e o presidente Rodrigo Pacheco, que não titubeou, mesmo fora do Brasil, tomou as providências necessárias para retornar, para defender mais uma vez a democracia brasileira da ameaça, da ruptura e do golpe de Estado que se praticava. Isso, per si, seria o suficiente, mas o senhor fez mais. Aprovou sob a cadeira dessa casa a primeira reforma tributária da história desse país sob a égide da democracia em 60 anos. O senhor não esqueceu o vosso estado de Minas Gerais, depois de mais de 30 anos, de um dos estados que tinha mais crônicos problemas de endividamento do país, junto com o presidente da República, aprovou um programa de renegociação das dívidas. O senhor, sob vossa presidência, aprovou o novo arcabouço fiscal. A gente viu, então, uma parte do depoimento, do Randolfo Rodrigues. Em relação também às emendas parlamentares, o Beraldo estava comentando sobre a questão de que muitas vezes elas não são utilizadas em coisas úteis, ele até citou a saúde, mas, por outro lado, os parlamentares garantem que quando eles fazem as reivindicações e não são atendidas pelo Executivo, eles utilizam esses recursos para a compra de equipamentos voltados à saúde, como aparelhos, por exemplo, de raio-x que não funcionam. Estou citando apenas alguns dos exemplos que são citados pelos parlamentares. Você acredita que as emendas, elas mais ajudam realmente ou prejudicam? Que elas são importantes nesse contexto de que as reivindicações, quando não são atendidas, eles utilizam ou realmente é para fazer politicagem, Felipe Monteiro? Ô, David, eu acredito que as emendas parlamentares têm que ser melhoradas, têm que ser aperfeiçoadas, Mas não dá para você demonizar as emendas parlamentares em geral. Faz parte de qualquer país civilizado, de qualquer país democrático, a formulação do orçamento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, a emenda parlamentar é um caso em que o Poder Legislativo ajuda na implementação de políticas públicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um sistema parecido, o tal earmarks, Na França também tem sistema parecido, na Itália também tem sistema parecido, mas não dá para a gente não criticar a falta de transparência no uso das emendas parlamentares. Nós temos que ter um sistema muito mais transparente, muito mais legítimo do que a forma como está sendo atribuída as emendas parlamentares. E é bom lembrar o seguinte, David, os parlamentares, os senadores, os deputados conhecem a realidade local melhor do que o Poder Executivo que está longe. Então é natural e é salutar que esses parlamentares consigam entender a deficiência da sua cidade. Eu já vi exemplo, por exemplo, que um deputado viu que a unidade básica de saúde da sua cidade não tinha uma ambulância. Então ele pediu emenda parlamentar para comprar a ambulância. Se tivesse que esperar o Ministério da Saúde identificar esses casos, iria demorar muito. Então, há casos, claro, que a emenda parlamentar é utilizada de forma adequada e de forma legítima. Mas também há casos, claro, que as emendas parlamentares são utilizadas como subterfúgios para a corrupção, para tirar dinheiro público da onde deveria ser aplicado. Então, eu sou a favor de melhorar as emendas parlamentares, eu sou a favor de aperfeiçoar as emendas parlamentares, porque a emenda parlamentar é um instrumento, sim, da conjunção, da implementação de políticas públicas entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Agora são 11h31. Repita. 11h31. A gente volta agora para Brasília com Bruno Pinheiro e Zé Maria Trindade com todas as informações. A gente ouvia aqui, Zé, o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo, fazendo um discurso sempre muito virtuoso, muito eloquente, na verdade, mas eu confesso que, particularmente, eu sou muito mais fã do Randolfo como oposição. Acho que como governista ele ficou um pouco tímido,
ele não foi tão virtuoso quanto ele era na oposição. Como você tem visto essa atuação do Randolph como líder do governo aqui? Pois é, agora o PT é governo e ele era do PSOL, né? O PSOL ainda resiste, vota igual o Novo, eu sempre digo que o Novo é o PSOL da direita, né? Veja que os dois têm candidatos, né? O PSOL e Novo na Câmara dos Deputados. Mas é assim mesmo a política, o governo agora tem que se defender. Essa fase da sessão aqui é a beijamão. Elogios, né, dizendo o senhor é o maior do mundo, a sua gestão foi muito boa, mas tchau. É hora de encarar a planície. E as perguntas que eu escuto aqui, inclusive de senadores, e agora? E agora o que vai acontecer com o Rodrigo Pacheco? Ele tem dificuldades políticas em Minas Gerais. O presidente Lula defendeu a candidatura dele para o governo de Minas, mas ele não será eleito nem a senador e talvez nem a deputado. Eu acho que ele pode, inclusive, abandonar a política. Ele foi eleito contra uma candidatura da Dilma Rousseff e com apoio forte do grupo da direita, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Chegando aqui no Senado, ele se achou. E aí mudou de lado, traiu o grupo e em Minas Gerais existem vários outdoors lá, colocando como traidor, uma grande campanha contra ele, ele tem dificuldades políticas. Então, a planície de Rodrigo Pacheco, Bruno, será uma planície diferente e muito longa, né? Ele vai ter que enfrentar, agora eu costumo dizer que a maldição da maçaneta. Um presidente aqui da Câmara e do Senado nunca abre uma porta. Tem sempre alguém que vai na frente, pega na maçaneta, abre, ele passa, chega no carro, quando ele desce, então ele não toca em maçaneta. Depois que sai da presidência, ele vai ter que abrir literalmente as portas e é uma planície difícil para ele. Pode ser que ele vá para um tribunal superior, algo assim. E nós vamos aqui, Bruno, acompanhando o processo, esse processo importante de votação e voltamos a São Paulo. Agora são 11 horas e 34 minutos e a gente segue em Brasília agora neste momento. Seguimos em Brasília, então. Senado Federal. Quero aqui dizer que o Partido dos Trabalhadores apoia a candidatura do senador Davi Alcolumbre. E quando me perguntam sobre como será essa gestão, a presidência do Senado sob o comando de Davi Alcolumbre, eu digo que vai ser muito tranquila, mas muito combativa. Primeiro porque eu fui líder junto com o Davi Alcolumbre. Eu sei exatamente como ele trabalha, eu sei exatamente o quanto ele privilegia o debate junto aos líderes partidários. Eu sei o quanto ele vai valorizar as lideranças partidárias na construção da pauta deste Congresso. E não só as lideranças partidárias, como os líderes do governo. A gente está acompanhando então ao vivo na Jovem Pan esse discurso do senador Rogério Carvalho, que a partir de agora vai ser líder do PT aqui no Senado Federal. Conversava com auxiliares de Rogério Carvalho, agora há pouco aqui no túnel do tempo, inclusive Rogério Carvalho, que já foi líder, é a segunda vez que ele se torna líder aqui no Senado Federal e é importante. O governo entendeu que agora em 2025, um ano antes das eleições de 2026, é necessário reforçar o núcleo duro do governo dentro do Congresso. O que mais a gente ouviu nesses últimos dias foi justamente a reclamação sobre a articulação e a comunicação. Há um entendimento que não tinha quem estava defendendo o governo aqui dentro do Congresso. Conversava nos bastidores hoje, antes da cobertura iniciar, que existem várias legendas que estão com espaço no governo, ou seja, que ocupam o ministério no governo, que existe um reconhecimento, mas que não é fiel ao governo. E existe gente que não tem espaço no governo e que está sendo fiel ao governo federal. Então, diante disso, era necessário fortalecer esse núcleo duro. Vamos voltar ao plenário do Senado para acompanhar um pouco mais desses discursos em tempo real aqui no Congresso Nacional. Sobre
sob a presidência do senador Davi Alcolumbre, contará com o apoio dos líderes partidários e teremos condição de transformar o Brasil nesse gigante, que não é mais um país do futuro e que precisamos olhar como um país do presente e precisamos deixar de lado pequenas questões e garantir que este país seja o que ele pode ser, porque ele tem vocação de ser um grande país, uma grande potência econômica, social e política no cenário mundial. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Rogério Carvalho, pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Concedo agora a palavra ao líder do União, senador Efraim Filho. Na sequência, pela liderança do PL, o senador Carlos Portinho. A gente continua acompanhando, então, essa discussão, os discursos de despedida, na verdade. Vamos acompanhar rapidamente e conversar com a nossa repórter Luciana Verdolim, que está em outro ponto aqui do Congresso. Já, uma entrevista ao vivo com o senador Ciro Nogueira, que já está aqui com a gente. A gente conversa com ele já. Antes, Luciana Verdolim, é com você. Olha, Bruno, antes de começar a sessão aqui do Senado Federal, o ainda presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, fez uma rápida avaliação, um rápido balanço da administração dele nesses últimos anos. Falou que o Congresso pode ser criticado por muita coisa, mas não por se furtar a tomar decisões. E que, segundo Pacheco, foram decisões importantes. Não é o momento adequado agora, segundo ele, de falar de reforma ministerial, de uma nova reorganização das legendas junto ao Palácio do Planalto. Mas ele, como cotado aí para assumir o ministério, faz questão de ressaltar que ainda vai conversar. Disse que é uma honra ser lembrado, com uma possibilidade de assumir uma pasta, inclusive de ser candidato ao governo de Minas. O próprio presidente da República já fez questão de deixar muito claro que é o candidato dele ao governo de Minas em 2026. Rodrigo Pacheco diz que isso é um reconhecimento ao trabalho que foi feito aqui dentro do Congresso Nacional. Quem também participou aí de uma reunião aqui no Congresso Nacional foi o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que veio hoje votar. Ele se licenciou rapidamente para votar nessa eleição para a presidência do Senado. Disse que a questão do preço dos alimentos é uma meta absoluta do governo federal, essa redução. Não dá ainda para falar quando os alimentos vão começar a cair, mas ele está contando com a super safra que será oficializada, que será obtida pelos produtores rurais aqui do Brasil. O ano passado a gente também teve uma produção grande, por isso o ministro disse que tudo é uma questão de tempo, as coisas vão se adequando e o fato da população estar consumindo mais, por outro lado, explica a possibilidade aí desse aumento dos preços. Essa próxima semana vai ser de muita discussão também dentro do governo federal, porque vai ser a hora do presidente chamar os vitoriosos aqui nessa disputa. Os presidentes da Câmara e Senado, os novos, vão se reunir com Lula provavelmente na segunda-feira e a partir de terça começam as lideranças também nesse encontro com o governo federal para conversar. Rodrigo Pacheco diz que é preciso também ampliar o diálogo com o Supremo Tribunal Federal, apesar das polêmicas envolvendo as emendas parlamentares. Pois é, olha, essa sessão ela vai se prolongar depois desse chamado beijamão de elogios ao presidente que sai, aí começa a votação propriamente dita.